Olá, sou o professor Miqueias e estamos mais uma vez aqui para apresentar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é para mostrar como funciona o sensor ultrassônico, mais conhecido também como sensor de distância do Arduino, tá ok? Então, como é que funciona? Qual é a ideia do sensor ultrassônico? Ele funciona parecido com a ecolocalização do morcego. O morcego, para identificar um objeto em sua frente, ele emite um som, né? E o som, quando bate no objeto, volta de volta para o morcego. E assim ele consegue calcular a distância, calcular a localização onde determinado objeto se encontra, tá ok? E como vocês podem ver aqui embaixo, né, no sensor ultrassônico, ele possui um emissor e um receptor. O emissor ele vai emitir o som e quando tocar no objeto, esse som vai voltar, né, vai refletir para o receptor, e quando o receptor captar, ele vai calcular o tempo de volta desse som, e assim esses dados serão convertidos para dados digitais e vamos conseguir fazer a programação em cima disso, tá ok? Então, para fazer esse projeto, dê uma pausa na imagem que aparece logo em seguida, que é o esquema que a gente vai montar para colocar para funcionar o nosso sensor ultrassônico, tá ok? Então vamos lá, antes de eu fazer a conexão dos componentes que a gente vai utilizar aqui na protoboard, eu preciso explicar para vocês como é que funciona o nosso sensor ultrassônico que a gente vai utilizar, tá ok? Então, como vocês podem perceber, o sensor ultrassônico ou sensor de distância, ele possui esses 4 pinos aqui, tá ok? Então, um é o GND, esse GND você vai puxar um cabo para o pino negativo, né? No caso, o GND da placa Arduino. Tem também esse pino Eco, né, que vai receber o som refletido quando colidir em determinado objeto. Tem esse trig, que no caso ele vai emitir o som, né, e quando esse som bater em determinado objeto, esse som vai voltar para o sensor ultrassônico. Perceba que tem, parece 2 olhinhos aqui, ó, um emite e o outro recebe. Então o trig vai emitir e o eco vai receber o som, tá ok? E esse VCC é onde você vai conectar o cabo para o pino 5 volts, tá ok? Então vamos lá, o objetivo é utilizar o sensor ultrassônico para ligar esses 2 LEDs, tá ok? Então vamos lá, vou conectar o sensor ultrassônico aqui, vou conectar meus LEDs, vou conectar o resistor para evitar que ele queime. Agora eu vou conectar os cabos para os meus LEDs. Esse primeiro LED positivo dele vai ficar na porta 12, né, no pino 12, e esse segundo aqui, vermelho, vai ficar no pino 11. Agora eu vou conectar os cabos do meu sensor de distância, tá ok? Então, o primeiro é o GND. Eu posso pegar esse GND bem aqui, conectar esse fiozinho aqui. Como eu vou precisar também de um GND para os meus LEDs, então eu ligo esse cabo a esta faixa de pinos aqui, né? Essas entradas aqui de minha protoboard, que todos aí são negativos. Então eu vou puxar um cabo, só um cabo preto, né? Um cabo preto para identificar que ele vai para o GND. Então fica só um GND para todos eles, para o sensor ultrassônico, para os 2 LEDs, tá ok? Agora eu vou colocar o eco, né, que vai ser o pino que vai receber o som. Então o eco ele vai ficar no pino 6. Vou colocar ele bem aqui no pino 6 e o cabo trig vai ficar no pino 7. E agora falta só o VCC, que é onde eu vou conectar para alimentar o meu sensor ultrassônico, que é o 5 volts, tá ok? Então eu coloco aqui. Já está tudo conectado. Agora eu vou fazer o teste, né, para ver se eu consigo programar esse esquema aqui, tá ok? Então vem comigo. Após eu fazer a programação, aí a gente vai ver se vai funcionar ou não, tá ok? Vamos lá. Já estou com a placa Arduino conectada ao computador. Agora eu vou fazer a conexão da placa com o PictoBlocks. Então vamos lá, clique em placas,
vou selecionar a placa Arduino 1, vai aparecer a janela de conectar. Você sempre prioriza conectar o dispositivo que tem esse parêntese bem aqui, ó. Então vou conectar. Conectado, agora vou começar a desenvolver o meu projeto. Primeiramente vou começar utilizando o modo palco, tá? Utilizando a bandeirinha para a gente verificar se o sensor ultrassônico realmente está funcionando. Então vou precisar criar uma variável para me verificar isso antes de jogar para dentro da placa Arduino, tá ok? Então vamos lá. Bandeirinha, vou utilizar o laço de repetição sempre. Também vou utilizar o condicional se não, tá ok? Então vou criar uma variável. Essa variável vai ser chamada de distância. Essa variável aqui vai receber os dados obtidos através do sensor ultrassônico, tá ok? Então venho aqui, ó, em sensores, pego esse bloco de comando bem aqui, obter distância do sensor ultrassônico, né? Bem aqui onde está essas duas setinhas é onde eu vou configurar o meu sensor ultrassônico. No caso aqui eu vou colocar o 7, que foi onde eu conectei meu sensor ultrassônico, e também aqui eu vou colocar o 6, tá ok? Agora eu vou fazer a condição. Qual vai ser a condição? Se a minha variável distância, que está recebendo, é claro, os dados do sensor ultrassônico, se ela for menor que 20, eu vou colocar aqui o pino 12, o qual está conectado o LED amarelo, ele vai ligar, tá ok? Pino 12 ele vai ligar. Caso isso seja falso, ele vai desligar o pino 12, tá ok? Isso eu vou fazer também para o LED vermelho. Então vou pegar, duplicar aqui, colocar aqui embaixo. Então a distância para o LED vermelho acender ele vai ser menor que 40. Então o pino do LED vermelho está no 11, vou colocar aqui também no 11. Então um vai ligar e o outro vai desligar. Então, como vocês podem perceber, quando eu clico na bandeirinha, percebe-se que o sensor ultrassônico ele já está fazendo a leitura. Então ele está apontado para a tela do notebook, e essa distância para a tela do notebook ele está calculando que mais ou menos é uns 14 a 15 centímetros. E é essa distância, né, que a gente faz a programação, de acordo com como está aqui no código. Então se a distância for menor que 20, ele vai acender o LED que está no pino 12, e se for menor que 40, ele vai acender o LED que está no pino 11, tá ok? Então vou mostrar para vocês como ficou o nosso projeto. Então vem comigo, vamos lá. Então, como vocês podem ver, esse é o nosso projeto. O celular que eu estou filmando, ele vai servir como o sólido que está na frente do sensor ultrassônico. Então, à medida que eu for aproximando meu celular ao sensor ultrassônico, ele vai ligando os LEDs. Então ele vai primeiro ligar o LED que está numa distância de 30 centímetros. Aí quando eu for aproximando, ele vai ligar o outro LED que está a uma distância de 20 centímetros. Então quando eu afasto, eles apagam porque não estão dentro da distância destinada para acender, tá ok? Então é assim que funciona o sensor ultrassônico, tá ok? Valeu, galerinha!